Bom, esse é mais um vídeo da série Tópicos de Python. Aqui a gente vai tentar fazer vídeos isolados, quer dizer, não vai ter muita continuidade entre eles, necessariamente, e a gente vai tentar abordar os temas de uma forma muito simplificada e muito prática, mais ou menos como num tutorial. A diferença é que normalmente os tutoriais são focados demais num certo assunto. Aqui a gente vai, vamos dizer assim, olhar para os lados, ver um pouquinho das coisas relacionadas com aquele tema. Então, nesse sentido, a gente vai ficar pensando, vamos dizer assim, no que é chamado de manual de referência, uma espécie de um dicionário, né, que tenta ser muito completo. E, então, a gente está, de certo modo, no meio do caminho entre um tutorial que é muito limitado e um manual de referência, né, que tem uma preocupação de ser completo, mas a menor preocupação de ser didático, principalmente para quem é mais novo, né? E a gente essa série pode ser usada para consultar, para a gente ver eu, inclusive, quando eu não me lembrar de um certo tema, eu vou voltar aqui, mas ela pode ser usada também como referência em outras séries, né? Por exemplo, aqui nesse canal a gente tem uma série Estudo de Python, onde a gente tenta justamente fazer uma coisa continuada, né? Aprender desde o início, etc. Bom, hoje a gente vai focar no tipo de dados bool. Bool vem de booleano, tem uma história muito bacana por detrás, para quem gosta de matemática, para quem gosta de lógica, que o nome deriva de um matemático muito interessante chamado George Boole, mas a gente não vai comentar sobre isso porque não é o espaço, né? Não tem muito tempo para falar no vídeo e não é o foco, né? A gente vai estar focado no uso desse conceito booleano em Python. Meu nome é Hilton Fernandes, esse G é de Garcia, normalmente eu não uso, mas aqui no YouTube, até para minha surpresa, tem tanto Hilton Fernandes que eu tive que colocar um pouquinho mais de referência para permitir que alguém possa me localizar por aqui. Como eu falei, é um canal no YouTube, esse número aqui é uma data no formato universal, que é tanto apreciado pelos programadores quanto pelos japoneses, só que por razões distintas. Naturalmente aqui no começo está o ano, aqui está o mês e aqui o dia. Então 5 de junho de 2023 foi quando eu comecei a mexer nesse vídeo, nessa apresentação. Aqui está a agenda, que são os tópicos que a gente vai cobrir nessa apresentação. Tem a motivação, por que a gente fez esse vídeo, o que motivou a gente a fazer esse vídeo. Vamos falar no uso principal dos booleanos, né? Dos dados booleanos em Python. Vamos falar de um conceito de matemática que é útil para a gente programar, que é chamado ordenação completa. E vamos falar de tabelas de verdade, quer dizer, o comportamento das funções lógicas que estão disponíveis em Python. E aí, por último, mas não menos importante, vamos explicar onde é que estão esses códigos que estão sendo mostrados aqui nesse vídeo, essa própria apresentação e até referências. Bom, o que está na tela é verdade. Não dá para falar em Python sem pensar no tipo de dados booleano, tá? Nem sempre do modo explícito, mas estão lá, tá? Então, os comandos seguem fluxo por conta dos tais dos booleanos, né? E então aprender a programar é aprender também booleanos, tá? Não só isso, né? Mas também, né? Tá? Então aqui tem um desenho que quem acompanha a série Estudo de Python já viu várias vezes, que é a estrutura de decisão, tá? É uma das 3 estruturas que permitem escrever qualquer programa no mundo. Então, o que está escrito aqui? Que tem uma condição, quando ela é falsa eu executo um comando 2, quando ela é verdadeira eu executo um comando 1. E aí, falso e verdadeiro, em inglês são false e true, né? E em Python, como usa a linguagem inglesa como base, tem os valores true e false para booleano, quer dizer, não tem mais nenhum outro valor, só esses, tá? Um tipo de dados booleano não tem outro valor além de true e false. E aí, por isso, ele é útil aqui nessa situação, onde eu tenho só essas 2 condições. Bom, aqui está o
um trechinho de programa. Esses trechos de programa são, nessa apresentação que a gente está mostrando, são discutidos, etc. Mas a gente, em prol de mostrar para as pessoas que as coisas funcionam, a gente vai colocar isso em ambientes de programação, tá ok? Então eu vou aqui no bastidor e vou pegar um pedacinho de programa que corresponde a esse que está na tela. E vou colocar num ambiente onde a gente está executando os programas. Tá? Esse ambiente se chama Online Python. Tá? É um nome muito genial da simplicidade dele, né? Que é o que realmente esse negócio esse site, né? É o Python Online. Tá? Ele tem outros ambientes, tal, mas esse aqui tem uma coisa boa, que ele é muito simples. Não, de vez em quando a gente esbarra num limite dele, mas para quase tudo que a gente precisa ele é bom. Então eu trouxe para cá aquele trecho de programação. Então vamos rodar e pensar um pouquinho sobre ele. Tá? Eu rodei, ele mostrou condição true. Né? Então ele imprimiu essa linha, condição. Aqui, ó, esse barra N significa uma linha em branco, né? Então, tá essa linha em branco aqui, aí a palavra condição, e aí aqui eu enfiei o valor true numa variável, no caso booleana, e aqui eu estou perguntando, se B1 for verdade, imprima true, se B1 não for verdade, imprima falso. Aí é óbvio, né? Como a gente já explicou, como ele está sendo true, está sendo verdadeiro, vai imprimir true, ok? É uma coisa muito óbvia, né? Mas é bom a gente ter claro isso. Muitas vezes, principalmente quando o programa começa a ficar muito complicado, a gente fica pensando, puxa, mas por que executou desse jeito? Aí a solução é isso mesmo, a condição era verdadeira. Então vamos pegar agora uma outra coisa que é chamada a repetição. Aqui vamos voltar para a nossa apresentaçãozinha para ver a estrutura da apresentação, da repetição, desculpe. Então, o que é a repetição? O programa está fluindo, aí chega numa condição. Se ela for falsa, ele vai embora. Se não, ele executa um comando e volta, e testa de novo. Se for verdadeiro, executa de novo. Se for falso, vai embora. Isso aqui, ó, é chamado de laço. Né? Na verdade, pouca gente chama de laço, quase todo mundo fala loop, que é a palavra em inglês para laço, nesse caso, tá? Então aqui de novo, aqui é false e aqui é true, ok? Então vamos voltar agora para o nosso programinha. Então eu vou vir aqui no bastidor, quer dizer, um pedacinho um editor de texto que eu estou usando, só para não trazer muita informação na tela, eu estou deixando fora do foco da câmera, vamos dizer assim, né? Então estou vindo para cá. Na verdade, o que está acontecendo? Eu estou montando aos poucos, né, trazendo de pouquinho em pouquinho, esse programa aqui, top04bool.py. Top é a sigla, né, da série, tópicos. 04 é o quarto vídeo, né, pelo menos o quarto vídeo depois da apresentação. E bool de booleano. Né? Em Python só se escreve bool, não boolean, por exemplo. Em outras linguagens se escreve boolean, mas aqui é bool só. Ok. Então está aqui o nosso programinha. Então vamos ver. O que está escrito aqui é aquilo do barra N, que vai pular uma linha, né? E para separar o relatório, ficar mais legível, vai escrever a palavra repetição e vai colocar 8 numa variável inteira, no caso, né? E aí vai fazer um teste. Isso aqui é a própria essência da variável booleana. Ela contém falso ou verdadeiro e, em poucas palavras, o uso mais típico é testar uma condição. A condição é isso aqui, i menor do que 10. Naturalmente, quando o i começou com 8, a pergunta 8 é menor do que 10? Claro que é verdade, né? Então, mas aí a gente como se diz, é desconfiado, né? A gente quer ver essas coisas. Então, até tem um pouquinho mais de informação aqui. Então, antes de entrar no loop, eu vou imprimir o valor do i e o valor do b1, da variável booleana 1. E aí vai ter um loop. Vamos ver o que vai acontecer. Tá. Então, ele imprimiu repetição, beleza? Aí, ele veio aqui nessa outro comando de impressão.
before loop, né, antes do loop, ou antes do laço, né, em português, mas ninguém fala laço, só fala loop. Aí está o nome i, aí o conteúdo da variável i, que no caso é 8, a gente acabou de inicializar. E aí o valor da variável b1, que como a gente viu, né, 8 menor do que 10, claro que é verdade, então imprimiu true. Aí agora entrou no loop. Aí a primeira coisa que ele fez foi incrementar. O i, que era 8, foi para 9. E aí ele testou. 9 menor do que 10? Claro, deu certinho, tá bom? Aí ele voltou, né, como que a gente viu na estrutura, ele executa e volta. Tá? Então ele voltou e testou. Continua verdadeiro? Continua. Tá? Então, como a gente viu, está true, né? Aí ele fez mais uma vez, né? Era 9 e foi para 10. Aí ele perguntou, 10 é menor do que 10? Não, opa. Aí ele imprimiu as duas coisas, né? Então ele falou, o i vale 10 e o b1 é falso. E aí, naturalmente, né, para a gente ter certeza, a gente imprimiu depois do loop i10, b1 e false. Tá? Essas coisas aqui até parecem engraçadas, né? Parecem muito redundantes, mas pode ter certeza, quando a gente está fazendo um programa muito pequenininho, tudo fica muito claro, muito fácil. Mas quando tem muita coisa, um programa grande, milhares de linhas, a gente fica muitas vezes na dúvida, mas será que, etc. E porque tem muita variável intervindo, né? Não só essas duas pequenininhas aqui, né? Mas tem um monte de coisas acontecendo. Então é comum a gente ou diretamente através de impressão ou de outras formas chamadas depuração, né? de debugger, a gente fica querendo saber o que aconteceu antes, o que aconteceu durante e depois de um loop. Tá? Então é o que a gente está fazendo aqui. Ok, então vamos ver uma outra coisa, que é chamado de ordem total. Tá? Então vamos voltar para a apresentaçãozinha. Né? Bom, como eu falei, está tudo sendo, o que a gente está comentando, está tudo na apresentação. Tá? Bom, então, na verdade, o que é essa história de ordem total? É um conceito de matemática, em poucas palavras, quer dizer o seguinte: eu tenho dois números, no caso aí x e y, e aí só tem essas três possibilidades: ou x é menor do que y, ou x é maior do que y, ou eles são iguais. Ok? Então, a gente vai ver isso agora do ponto de vista de programação. Na verdade, essa coisa é muito útil, essa coisa que é simples, tal, é trivial, de repente a gente fala, pô, mas para que isso? E a ideia é que isso acaba tendo bom impacto em programação. Então eu vou trazer mais um pedacinho do código, né, desse top 04 bool, e vamos ver o que acontece aqui. Então eu estou trazendo, copiei, ok? Tá. Então, o que está escrito aqui, ordem total, que é esse subcapítulo, vamos dizer assim, da nossa subseção, sei lá, pedaço do nosso relatóriozinho. E aí eu estou testando, né? Olha, lembrando, né, o i, como a gente viu, saiu daquele loop com o valor 10. Então eu estou perguntando, i é menor do que 10? Na verdade, no fundo, eu estou perguntando, 10 é menor do que 10? Claro que ele vai falar que é falso, né? Tá? Aí, outro teste agora. I é maior do que 10? Ou seja, 10 é maior do que 10? Acho que não, né? E aí, por último, mas não menos importante, eu estou perguntando, I é igual a 10? Ou seja, 10 é igual a 10? Uma coisa importante que é sempre bacana relembrar toda vez que a gente está começando a programar, é que o igual é uma atribuição. Eu estou alterando o valor da variável da esquerda. E o igual é a comparação. Tá? No caso do maior, não precisei escrever dois maiores, mas por razões históricas, talvez, em programação, em Python, para escrever o sinal de igual, quer dizer, a comparação em si, eu uso dois sinais de igual. Ok? E aqui, então, eu estou imprimindo os resultados. Tá? Então, vou mandar rodar e ver o que acontece. Tá? Então, 10 menos 10, ele falou, é falso. Beleza? Claro. 10 maior do que 10, falso. 10 igual a 10, verdadeiro. Tá? Então, como a gente falou, só tem uma possibilidade. Ok? Então, agora vamos aproveitar esse conceito de ordem total e pegar uma coisa aqui do Python, tá? Que é chamada de ninho de if, né, em português, ou if aninhado,
ou ainda em inglês nested if, né? A ideia básica é que no fundo, numa linguagem de programação antiga, as coisas realmente eram uma dentro da outra. Agora, no Python e em linguagens mais modernas, não precisa ser uma dentro da outra, mas a ideia básica é a mesma. Eu estou pegando um if e acoplando no else dele, um if-else, um else dele, uma outra verificação. Então vamos lá. Então vou pegar aqui o pedacinho de código que tem essa coisa de if alinhado e vamos trazer para cá. Tá. Então, o que eu perguntei? Se i menor do que 10, imprima i is smaller, né? No caso menor do que 10. Se i for maior do que 10, imprima i is greater, né? Eu coloquei em maiúscula para destacar. E else, tá? Então, como a gente viu, só tem 3 possibilidades. Ou ele é menor, ou ele é maior, ou ele é igual. Por isso que aqui, ó, não precisei comparar. Então já negou. Já excluiu todas as possibilidades, então se chegou até aqui, quer dizer, se entrou nesse else, quer dizer que é igual mesmo. Agora aqui uma outra coisa interessante, que favorece os tais dos if alinhados em Python, essa história é chamada elif, tá? Que é a junção de else com if. Tá? Então significa que eu estou entrando na perna do else desse if de cima, mas já com uma outra pergunta. Tá? Então aqui eu perguntei, ou uma outra condição, se preferir, né? Perguntei, i é menor do que 10? Aqui eu já sei que não é nesse elif, né? Que ele não é menor do que 10 e já estou trazendo uma condição nova. Agora aqui eu coloquei um else convencional, justamente porque a gente esgotou as possibilidades. Tá? Então, naturalmente, ele vai entrar por aqui, ó, porque a gente viu, né, a única coisa que é verdadeira é o 10 igual a 10. E aí foi o que ele falou. 10 is equal to 10. Né? 10 is equal to 10. Tá? Então, beleza. Então agora a gente vai trazer uma outra coisa que são, do mesmo jeito que as variáveis inteiras e numéricas em geral podem ser combinadas, né, com soma, multiplicação, divisão, etc., tem operações lógicas, né, combinações de variáveis lógicas. Isso, o jeito mais fácil de entender isso é chamado de tabelas verdade. Tá? É um conceito interessante que você olha aqui e fala, nossa, mas como é simples, mas muito útil. Tá? Bom, então vamos lá. Eu vou trazer o pedacinho de programa final que faz essas coisas e vamos rodar ele e ver o que acontece. Bom, então vamos começar pelo começo. Então estou fazendo tabela de verdade e agora eu vou fazer a função chamada not, ou negação. Tá? Bom, negação, a ideia é simples, né? Se uma coisa é verdade, se eu nego essa coisa, ela fica falsa. E vice-versa. Se a coisa é falsa, eu nego essa coisa e ela fica verdadeira. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Em primeiro lugar está a expressão, né? Not B1. B1, né, o valor original. E o que é a tabela de verdade? Ela apresenta todos os valores possíveis daquele que podem servir de parâmetros para aquela função e mostra os resultados dessa função lógica. Né? Então vamos rodar, ver o que acontece. Tá? Aí tem até uma preocupação, ó, de ficar alinhadinho com uma tabela. Né? E aí quem que está fazendo esse alinhamento? É esse fulano aqui, ó, /t. Tá? Tem um outro vídeo que a gente vai deixar nas referências, né? Mas não precisa necessariamente olhar, que esse é um caractere de controle chamado tabulador. Tá? Ele empurra a coisa na frente dele para uma das posições de tabulação. Nesse caso aqui, ó, ele empurra para o 9, depois tiver um outro caractere de tabulação, para o 17, para o 25 e assim por diante, de 8 em 8 a partir do 1. Ok?
Então aqui eu estou usando para garantir que está todo mundo bonitinho nas coluninhas certas, tá? E aqui o que significa esse for? Eu estou dizendo assim, para ROD, né? Isso é uma outra repetição no Python, né? Na verdade ela é mais limitada do que o while, mas é muito útil, tá? Então, para todos os valores de B1 nessa lista, que tem só falso e true, imprima, né, aqui o valor do B1 e o valor do not B1. É isso que está acontecendo. Então, quando o B1 era falso, ele, naturalmente, o not B1 vira true. E mesma coisa quando é true, ele vira falso, porque ele está negando, ok? Então, agora a gente vai ver outra, antes de entrar nas funções que usam duas variáveis, vamos ver um pouquinho com calminha aí, né? Como constrói uma tabela de verdade de duas variáveis, tá? No caso B1 e B2, ok? Então o que eu fiz? Do mesmo jeito que aqui em cima tem um for, onde o B1 pega todos os valores, né? Um por vez, claro, dessa listinha, false e true. E aqui dentro desse for, para cada um dos valores do B1, eu vou pegar, B2 vai pegar false e true. E aí ele vai imprimir, naturalmente, com aquele caractere de tabulação para montar as colunas bonitinho. Tá? Então vamos rodar. Aí é o que ele fez, tá? Mostrou essa tabelinha, B1, B2, e aí tem, ó, o false do B1, aí ele imprime o false do B2, e para o mesmo false do B1, o true do B2, e assim por diante, ok? Então agora a gente já sabe como monta uma tabela de duas variáveis. Vamos usar funções lógicas que usam duas variáveis. Então vou vir aqui no bastidor, né, e pegar uma função lógica que os lógicos chamam de conjunção. Tá? O que quer dizer conjunção? Ela exige a conjunção, para ser verdadeira, que as duas variáveis que estão intervindo, na verdade os dois valores que estão intervindo, sejam simultaneamente verdadeiros, né? E então, se um deles for falso, toda a conjunção é falsa. Então, o que ela exige que sejam conjuntamente verdadeiros, tá? Tem até exemplos que dá para fazer. Normalmente o pessoal faz uns exemplos engraçadinhos, mas vamos ser mais objetivos aqui e falar só a coisa bem simples, não tem muita complexidade. Então vamos ver a tabela. Tá, então ó, B1 e B2, quando são falsos, os dois falsos, a conjunção, né, B1 AND, né, no caso do Python, a conjunção é chamada AND, né, ou E, é falsa, tá? Então eu estou exigindo que o B1 e o B2 sejam simultaneamente verdadeiros. Se os dois são falsos, não tem jeito, a conjunção é falsa. Aqui, ó, o B2 é verdadeiro, mas o B1 é falso, então é falso também. E aqui o contrário, o B1 é verdadeiro e o B2 é falso. Então os dois são falsos. E aí, por último, mas não menos importante, só quando os dois são simultaneamente verdadeiros é que a conjunção é verdadeira, o AND, né? Ok? E aí, por último, uma coisa que é chamada de disjunção, tá? Ela não se importa, não exige que os dois sejam simultaneamente verdadeiros. Se um deles for verdadeiro, beleza. Se os dois forem verdadeiros, beleza também. Então ela deixa essa liberdade. Se um for verdadeiro, tá tudo bem. Se os dois forem verdadeiros, tá melhor ainda. Então vamos rodar esse código e ver o que acontece. Tá? Então, olha só. Quando que essa conjunção é falsa? Ela só é falsa quando os dois forem falsos, porque se um deles for verdadeiro, ela é verdadeira. E melhor ainda, como eu falei, se os dois forem verdadeiros. Tá? Bom, uma coisa que é interessante é que tem outras linguagens de programação que têm mais funções lógicas, mas o Python
só tem essas três, quer dizer, a negação, a conjunção e a disjunção. E você fala, pô, mas só isso? Mas a ideia é justamente que com essas três eu gero qualquer sentença lógica. Tá? Tem, enfim, sem querer entrar em detalhes, o pessoal que monta circuitos, tá? Uma das aplicações dessas coisas todas de booleanos é criar esses circuitos, justamente os circuitos lógicos, os circuitos que dão origem aos processadores, né? E eles lá só usam essas três coisas, essas mesmas três coisas, a conjunção, a disjunção e a negação. Então, quer dizer, com essas três coisas eu escrevo qualquer sentença lógica, ok? Bom, é só isso, deixa eu só mostrar onde é que estão as informações, tá? Então aqui está tudo que eu comentei está explicadinho, tá? E por último eu só queria mostrar uma coisa que é importante dessas séries todas que a gente está trabalhando. Todos esses códigos, essa apresentação mesma, estão disponíveis num repositório. O que é um repositório? Grosso modo mesmo, é uma pasta na internet. Só que, além da pasta convencional, ele tem uma estrutura de controle de versão. Eu consigo ver como que eram as coisas anteriores, como foi até chegar lá, e para a gente é muito útil para programas, né? Porque de repente um programa deixou de funcionar como eu gostaria, eu posso ver a versão anterior e recuperar o que foi mudado, enfim, tem um monte de coisas que dá para fazer. Eu vou deixar na referência um vídeo que explica um pouquinho dessa história toda. Tá? Então, quem tiver com o PDF, é só clicar aqui, chamado Python Topics, né? Não é só porque eu acho bonito a língua inglesa, mas programação em inglês é inevitável, né? Os próprios comandos são em inglês, os valores, né, nem true e false são em inglês, então tem jeito de quem mexe com programação tem que se mexer um pouquinho com o inglês. É um inglês muito limitado, chamado inglês técnico, mas não tem jeito. Então o arquivo, né, o repositório chama Python Topics, tá? Ele fica nesse servidor gitlab.com. Quem tiver com o PDF é só clicar aqui em cima e chega lá. Quem não tiver, que estiver olhando o vídeo, anota esse resultado e vai lá. Isso a gente está seguindo um conceito que é chamado software livre, documentação livre, que é a ideia de compartilhar informações. Tá? Um exemplo muito famoso dessa história toda de software livre é o tal do Linux. Bom, se gostou do vídeo até aqui, por favor dê um like, isso faz com que mais pessoas interessadas nesses assuntos de programação em Python, em booleano, sejam, enfim, informadas pelo YouTube, né, que é o que vai pensar, bom, alguém gostou desse vídeo, então deixa eu mostrar para outras pessoas. E se quiser ver mais vídeos sobre Python, tá, tanto nessa série Tópicos de Python, quanto na outra série Estudo de Python, por favor assine o canal. Além dessas coberturas de Python, a gente tem também conteúdos em C++. Ok? Muito obrigado e até breve.